Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 15 de dezembro, sexta-feira, da segunda semana do tempo do Advento. A gente está vendo aí o tempo correndo. Logo, logo se aproximará o Natal, um tempo de preparação. E o Advento é um tempo de nos esvaziarmos, mas também de prepararmos a vinda do Senhor. E eu espero que você esteja vivendo esse tempo como uma grande graça de preparação, como um grande retiro. Nossa comunidade de Semeios do Verbo está reunida em Belém do Pará, vivendo um retiro anual. Mas todos nós somos convidados a viver o Advento como um tempo de retiro, um tempo de recolhimento, um tempo de escuta, um tempo de fazer uma anamnese, uma leitura de tudo aquilo que foi o nosso ano, um tempo de prepararmos a terra do nosso coração para a grande vinda do menino Jesus, o nascimento do Verbo nas nossas almas. E eu quero convidar você que está em casa a rezarmos pela nossa comunidade nesse tempo que está reunido, não só com os irmãos das missões aqui do Brasil, mas também de diversas casas espalhadas no mundo inteiro estão vivendo esse retiro anual aqui em Belém do Pará, juntamente com os nossos fundadores, Diácono Jorge Marie, com a nossa moderadora geral, a irmã Maria Sara, com o conselho da comunidade e os irmãos que a cada dia têm vivido passos tão importantes. Tivemos no primeiro dia os engajamentos comunitários, depois tivemos a alegria de ter os nossos irmãos seminaristas que deram um passo nesse caminho de preparação para a ordenação sacerdotal, fizeram o acolitato, o leitorado e também as ordens sacras. E hoje nós viveremos no nosso retiro anual o noivado dos nossos irmãos Ingrid e Guilherme, que estão aqui em Belém, mas fazem parte da missão de Portugal. Então rezemos por estes jovens que também evangelizam o dom, a alegria de serem casal, de serem família, se preparam para o casamento e de serem família na nossa comunidade em terras mais distantes. Então, rezemos por eles, que fazem parte da missão de Portugal, mas que estão aqui em Belém. Você também pode acompanhar essa noite através do nosso canal YouTube, a celebração desse momento, desse passo importante que nossos irmãos avançam nesse caminho da vida matrimonial. A primeira leitura de hoje ela é retirada do profeta Isaías. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te ensina para o teu bem, aquele que te conduz pelo caminho que deves trilhar. Se ao menos tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. A tua raça seria como a areia, os que saíram das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome não seria cortado nem extirpado diante de mim. Então, a primeira leitura de hoje do profeta Isaías e ao longo de toda essa semana, no tempo do Advento, quem nos acompanha também é o profeta Isaías. Essa semana a gente está vendo todo o percurso do Senhor conosco e há sempre uma profecia que é dada, porque no Advento é sempre essa profecia, essa promessa. E hoje, nessa leitura, o profeta Isaías vai nos falar, vai nos mostrar que o Senhor é aquele que nos toma pela mão, que nos conduz, É Ele que nos ensina a direção e o caminho. E já nos primeiros versículos, se você prestar atenção, vai dizer: Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te ensina para o teu bem. Então, a primeira graça do Senhor é esse cuidado conosco. O Senhor que nos ensina, que deseja, que toma tempo de ensinar cada um de nós a caminhar pelo bem e que nos conduz no caminho que deve trilhar. Eu tenho a imagem, quando eu vejo essa leitura, desse Deus que nos toma de verdade pela mão, que conduz e que nos coloca no caminho e no trilho certo. Nós aqui muitas vezes somos filhos rebeldes e que nos desviamos do trilho. Muitas vezes queremos sair da direção. Mas o Senhor, Ele que já preparou e já predestinou a nossa vocação, o nosso chamado, Ele já nos conduz, Ele nos coloca no trilho, Ele nos toma pela mão. E aí Ele vai fazer uma exortação. Se ao menos tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Ou seja, o profeta nos faz lembrar que muitas vezes nós nos desviamos dos mandamentos do Senhor. Nós saímos da sua lei e da sua vontade. E por isso que há angústias no nosso coração, por isso que muitas vezes nós estamos indecisos, nós não encontramos resposta. Não é porque o Senhor não fala conosco ou não caminha conosco, é porque nós somos filhos rebeldes. Nós nos desviamos da vontade do Senhor, nós saímos dos seus mandamentos e não damos ouvidos à sua voz.
Quantas vezes nós nos tornamos surdos à voz do Senhor, cegos à visão de Deus? E hoje o profeta Isaías, ele vem exortar a cada um de nós. Se ao menos nós tivéssemos seguido, nós teríamos a paz no nosso coração. E de fato o Senhor caminharia conosco, como diz a leitura. Aí ele vai dizer, a tua raça seria como a areia, os que saíram das tuas entranhas como os seus grãos. Ele vai dizer que aqueles que seguem o mandamento, aqueles que seguem o Senhor, a sua voz, têm uma graça de fecundidade. Se tornam fecundos, não se tornam estéreis à sua vontade. Então o Senhor hoje vai nos exortar através do profeta Isaías. O seu nome não seria cortado nem extirpado diante de mim. Que é quando nós negamos o Senhor. E quantas vezes nós queremos entrar nessa apostasia da vontade de Deus, do seu chamado, da sua missão, da nossa própria identidade, da nossa fé, aquilo que nós carregamos. Então vigiemos nesse dia, o profeta Isaías já nos deixa nessa lição através dessa leitura. O salmo de hoje é o Salmo 1. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto da água corrente. Dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios? Não são assim. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Sim, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Então, o salmo de hoje é o salmo que inicia, né? O Salmo 1 é o primeiro salmo de Davi cantado para cada um de nós, e ele já começa fazendo a exortação. Feliz o homem que não vai no conselho dos ímpios e que não para no caminho dos pecadores. Ele já está nos exortando, dizendo, vigiai, cuidado, feliz é aquele que não segue o pecado, que não segue o ímpio, que não se deixa desviar, né, por aqueles que não fazem a vontade de Deus. Ele vai dizer, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e medita a sua lei dia e noite. O que é que nos dará a graça da felicidade e da alegria? Meditarmos a sua palavra. E olha a exortação do salmista, dia e noite. Não é meditar só agora na hora da Lexio Divina. O Senhor nos convida dia e noite a meditarmos a sua palavra, a nos debruçarmos pela sua palavra. E ele vai dizer, né, a palavra do Senhor é como uma árvore plantada junto da água corrente, que dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Então, é uma profecia de fecundidade, é uma profecia de vida a palavra de Deus. Então, nesse dia, peçamos ao Senhor a graça de renovarmos e inflamarmos o nosso coração com a palavra do Senhor. De deixar que a palavra de Deus, ela arda, ela queime o nosso coração diariamente, porque a palavra de Deus nos traz esse fruto de fecundidade. E é um salmo também para renovarmos a nossa confiança no Senhor e sermos atentos ao homem, né? O Salmo 1 vai falar de dois caminhos. Então, devemos pedir ao Senhor o caminho do homem que é justo e reto, não o caminho do homem impuro, pecador. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Disse Jesus às multidões, a quem vou comparar esta geração? Ela é como crianças sentadas nas praças a desafiarem-se mutuamente. Nós vos tocamos flautas e não dançastes. Entoamos lamentações e não batestes no peito. Com efeito, veio João, que não come nem bebe, e dizem, um demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que comem e bebem, e dizem, eis aí um glutão e beberrão, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Então, aqui no Evangelho é uma chamada de atenção. Primeiro, a gente já percebe a falta de sabedoria, né? Com aqueles que ele vai ilustrar, né, o exemplo das crianças que estão nas praças e que são levadas, que não fazem atenção ao que acontece, seja ele a graça ou não, e aqui eles vão dar dois exemplos. Mas também vai nos fazer essa alusão, que da mesma forma que as crianças não reconhecem, não estão atentos, não há sabedoria, há também para cada um de nós quando não estamos atentos à palavra do Senhor, quando não damos importância e não deixamos ser transpassados. Isso eu já falava com o salmo de hoje, né? Que é esse convite, mas hoje também o Evangelho nos convida a nos deixarmos moldar pela sua palavra, a sermos
transpassados, nós não sermos indiferentes como as crianças, mas também a termos o discernimento. Porque veio João, eles diziam que era o demônio. Veio Jesus, eles diziam que era um glutão, um beberrão. Ou seja, faltava aqui a sabedoria e o discernimento para discernir os sinais dos tempos. E hoje somos convidados a, de verdade, a entrarmos nessa graça de escuta e de discernimento da vontade de Deus, da sua presença e da sua ação no meio de nós. E é a palavra de Deus que nos ensina e que nos dá o discernimento, que nos dá o dom, que nos dá a graça. Então, que nessa sexta-feira, que também é um dia de intercessão, somos convidados a rezarmos pelo mundo inteiro, mas rezarmos pelas intenções que nos são confiadas. Peçamos o dom do discernimento, da escuta da palavra de Deus e sermos transpassados por Ele. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia e que Deus os abençoe.